Oi, pessoal, é segundo momento que a coisa tá boa, a discussão tá esquentando, né? E a gente tá aprendendo, nós estamos aprendendo muita coisa. Eu até agradeço a vocês que estão aí ligadinhos, né? A gente logo, logo vai abrir para participação de vocês, quem quiser entrar ao vivo também, que aqui é algo democrático, todos participam. A doutora Bruna, ela tá trazendo assim, nos recheando, né? Porque é como se a gente fosse um bolo e agora a gente tá tendo o quê? Tá tendo recheio para se tornar um plus. Sheila, você tem tifo, você colocou ali, eu li, você foi no hospital e tá tendo febre toda noite. O que que você faz? A tifo, ela já traz essa febre mesmo. Agora, a febre à noite, né, dependendo do horário, depois você pode pegar o meu contato, eu vou te orientar, ela pode estar associada a outra coisa também, tá? Não só a febre, mas como tuberculose, que a gente tem todas as outras aí. Então, você me passa uma mensagem e aí eu vou te dar todas as orientações, tá bom? Né? Pode passar e depois... pode passar... que aí eu coloco... Até vou colocar aqui para você o meu número. Que aí a doutora Bruna entrou. Gente, vocês, né, vi algumas perguntas. O corretor André fez a Lite presente. Muito obrigada, Lite. O corretor André falou que vamos falar mais de política, que esse é o berço de todos os problemas. André, você está correto. O que nos foi tirado enquanto cidadã? Eu venho de escola pública e eu tive o privilégio de ter Moral e Cívica e OSPB, onde a gente fazia essas discussões. Então, eu sinto falta dessas discussões, eu sinto falta dos programas de saúde. E não é à toa que eu fui beneficiada, né? Eu falo que eu não escolhi ser enfermeira, eu fui escolhida. Porque hoje eu transito em todas as esferas falando de saúde, né? Falando de algo que vai acrescentar, porque saúde é viver. Então, você tem o direito de viver. Então, quando você fala, né, que a gente falta política, as conversas, sim. Ser cidadão é ser político. Quando você acorda, né, e você dá um bom dia, seja para a natureza, seja para o teu amigo, para o teu filho, você já está fazendo política. Você é uma pessoa, então você ali já tem uma identidade. Então, nós temos que incorporar isso na nossa vida, porque nós temos filhos, vamos ter netos, né? Temos sobrinhos, e isso daí, o sofrimento que eu passo, né? Nem os outros vão passar também e está ficando cada vez pior. Então, a gente tem que discutir, sim, temos, né, como você falou, temos que trazer ideias e temos que renovar. Né? Hoje, assim, eu falo que eu faço parte, né? Eu tenho o privilégio de ter a realidade, de ter amigos como a doutora Bruna, que traz essa informação e todos os outros, e tem a oportunidade de educar, de falar, de passar o meu, né, conhecimento, porque a experiência com a academia, né? O que é isso? Com o teórico é lindo. Até na enfermagem, é muito lindo, né? Você tem todo, quer ver? A teoria, eu aprendo a colocar máscara, a tirar o capote, né? A tirar o óculos, fazer toda a higienização, descartar, tudo na técnica, para que serve, né? Para o que a gente vai fazer. Mas só que depois tem o quê? Eu, nessa pandemia, já não tinha, doutora. Agora, pior, não tenho mesmo. E quando chega, ainda temos o bullying, né, que existe de algumas direções, de alguns hospitais, né? Eu falo que é o bullying oculto. Porque lá no passado eu tinha bullying porque eu morava, né, moro ainda em Campo Grande, e aí era a zona rural. Quando você chegava em Campo Grande, via assim, bem-vindo à zona rural.
Quando chegava na faculdade, falava assim, e aí, roceira? Era assim, era um bullying, né? Mas aquilo ali me fortaleceu. Hoje a gente sofre um bullying oculto. Por exemplo, aqui muita gente foi falado de Covid, foi testado, até a Sheila falou, mas não foi feito o teste. Gente, o teste não tem para todo mundo. No particular, doutora, os médicos Não. podem fazer. Todos os outros membros, a senhora imagina, todos os outros quem tem plano de saúde, isso é para o plano de saúde. Não pode fazer, é uma fila quilométrica. E o sistema também não testa todo mundo. Eles E é colocam caríssimo, né? R$ 500, no mínimo. Um laboratório em Niterói que o meu amigo pagou. Mas ele tem uma condição boa, né? Então ele pode pagar. Mas e a gente que não tem? Ou eu pago, ou eu compro alguma coisa para comer e vai ficar essas coisas. Mas vamos lá, doutora. Continua com a senhora, né? A coisa está bem, bem legal falando desse sistema, da questão desse efeito aí, né, de tudo que está acontecendo. E vejo que é uma preocupação. E foi falado das questões das visitas dos advogados. Teve uma pergunta em relação a isso, que não está É, tendo visita, porque a gente também não sabe como isso funciona. não, até onde Porque, eu sei, desculpa. não, pode falar. As unidades estão permitindo a visita dos advogados, mas assim, você tem que ir de máscara, luva e leva o vidrinho de álcool gel. Entende? Eles estão permitindo, se bem que agora, nesse período, está um pouco mais devagar, porque o tribunal está fechado, as audiências, né, não estão tendo, mas assim, estava sendo admitido sim o ingresso, mas com EPI. O advogado tem que ir com o seu EPI. Entendi. Entende? Entendi. Doutora, teve hoje que eu vi na televisão a rebelião na Ilha do Governador, dos menores, né? Uma coisa que nós estávamos temendo, e eu estou horrorizada quando a senhora falou, que a entrada está tendo as prisões, né, em torno de 100, não é isso? 100 ao dia nos Ao presídios. dia, né? Então eu já vejo já que essa segurança pública não está funcionando. E aí estou aqui vendo o caos, a teoria do caos, né? Com a questão dos Hum, agentes, a gente adoecendo. Acredito que tenha muitos que estão adoecendo não só pelo Covid, mas pelas questões psicológicas, né? Porque um sim, sistema muito. desse é um absurdo, né? É desumano. Então, eu não vejo nem como a pessoa, agora até entendo, por que que eles muitas das vezes são agressivos ao falar. Não é agressivo bater nos outros, não. Vê se vocês me entendem. É o estresse, Sim, né? Que é não, mas vivido. a alteração psicológica ele leva para casa. Ela não está só no local de trabalho, ele leva para casa, porque você imagina, você trabalhando nessas condições. É o que eu digo, as pessoas não sabem o que é a realidade daquele trabalho. As pessoas dizem, mas você fez o concurso, você escolheu. Graças a Deus que alguém fez o concurso, porque senão estaria como, né? Agora, isso não significa que você tem que trabalhar em condições subhumanas. Sim, Você escolheu ser enfermeira, por causa disso, se você morrer de Covid agora nessa pandemia, você que escolheu isso? Não, ninguém escolheu isso. Ninguém escolheu uma profissão que você vai morrer ou adoecer nela. Você escolheu a sua profissão para cuidar dos outros. sim. A maioria dos policiais escolheu a profissão para cuidar da sociedade. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais assim de consciência, sabe? De entender, de analisar o todo. As pessoas, às vezes, elas olham as coisas só por um verso e elas não conseguem ver o todo. Tudo que está envolvido, tudo que está por trás daquilo. Então, se você não tem um equipamento decente para trabalhar, se o agente penitenciário não tem um equipamento decente, se ele não tem uma assistência, enfim, todos os profissionais que estão ali na base da pirâmide do serviço público, algo está errado. Isso aí é indício, é um termômetro. Significa que tem uma péssima administração pública, significa que tem excesso de corrupção. Não é que no mundo não tenha corrupção, não tem, né? Mas aqui tem excesso. Então, algo não está funcionando. E as pessoas precisam começar a mudar essa visão. Por que que um sindicato
cobra determinadas providências do governo, da administração pública para uma categoria e o outro não faz? Por quê? Verdade. Né? Olha, Então, é complicado. Como diz a minha sobrinha, né? Algo errado não está certo. algo de errado não está certo. Então, veja, eu acho que precisa valorizar. E se você não valorizar o ser humano como um todo, vai ficar muito difícil. Entende? Agora que os profissionais da saúde estão sendo lembrados, porque estourou aí essa peste, né? Que agora tem um nome bonitinho, pandemia, né? Eu sou meia velha, o nome disso é peste. Mas é verdade. Mas olha só, doutora. O nome disso é peste. A valorização é só de palminha, isso daí meus pacientes fazem todo dia. Eu não quero isso, não. Ninguém lembrava. A saúde estava aí capenga, caindo aos pedaços. Agora todo mundo quer dinheiro do governo federal, que tem que fazer hospital de campanha, palminha para os enfermeiros, palminha para os médicos. Então, eu te pergunto, vai ter que morrer quanta gente de Covid-19 na cadeia para alguém bater palminha para o agente penitenciário? E mais, pelo que eu andei andando aí na rua, né, hoje, pela primeira vez, eu vi um PM de máscara. Tinha os dois de máscara. Sabe onde eu vi? Na televisão. Que estavam prendendo um cara. Eu já ia falar, porque eu não tô vendo ninguém de máscara. Não, eu só vi na televisão, porque a Globo estava filmando, aí o PM pegou lá o cara lá que estava lá protestando na porta do palácio e botou lá no camburão para levar. Acho que tinham 2 ou 3 de máscara. Mas foi a primeira vez que eu vi PM de máscara hoje, foi na televisão. Na rua eu ainda não vi. Né? Não tenho saído muito, mas não vi. Então, é isso aí, gente. Tem que parar com essa mania. O Brasil, sabe qual é o problema, Vanessa, na minha concepção? Ele ainda tem uma ideia de um Brasil colonialista. Então, você tem a monarquia, você tem o feudo e depois vem a plebe. Servidor público tem que ser valorizado. Sim. Né? Porque o alto escalão da administração pública, do judiciário, tem planos de saúde maravilhosos. E tem várias, como é que fala, as gratificações, né? Tem até um outro nome. Eu não digo que vocês vão ter auxílio paletó, mas, enfim, pelo menos o mínimo de dignidade tem que ser garantida. Porque o Brasil ainda tem essa cultura colonialista. Sim. Entende? Onde você tem a burguesia, né? Você tem o feudo, você tem a monarquia e depois vem a plebe. Tem que parar com essa mania. Tinha um amigo meu, né, que ele dizia sempre que você via logo a diferença do Brasil para os Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, a primeira coisa que a pessoa diz para você é o quê? Você sabe com quem você está falando? E lá nos Estados Unidos a pessoa diz para você, você pensa que você é quem? Né? Então, por aí você já vê que essa diferença de cultura, de postura, entende? Então, eu acho que precisa ser isso. As categorias precisam ser valorizadas. E elas não são. Tem muita gente aí que não merece nada e está ganhando muito. E pessoas que trabalham de verdade, pessoas que se empenham pela sociedade e que estão ali, ó, jogadas à própria sorte. Verdade. Os profissionais de saúde estão sendo lembrados agora. Quando é que estavam lembrando de vocês? Ninguém. Estavam? Não, 200 anos que a gente comemora esse ano da existência da enfermagem. Precisou uma pandemia para falar que nós somos essenciais. Porém, o salário é um absurdo, doutora. Um salário que está abaixo ainda do que a gente tinha. Ainda querem voluntariado, né, para isso. Deixa eu só dar uma pausazinha aqui. O mestre Lousada, que ele vai precisar se ausentar. Gente, isso é uma pessoa querida, vamos trazer ele também, que tem muito a acrescentar. Um dos poucos boina verde, não é isso? Boina verde que a gente tem no Brasil vivo, né? Porque Brasil você só se torna mártir quando morre, né? Sim. Então, esse não. Esse a gente tem o prazer aí, mestre, falo que é o mestre, que todos vocês vão conhecer. Obrigada, mestre. Né? Assim, nosso abraço e obrigada pela confiança. Doutora, tem algo aqui que escreveram. Os governantes, nesse ato em especial, estão falando que estão valorizando os profissionais, como a senhora falou, né? Com palminhas, não estão valorizando com plano de carreira e salário.
né, com nada. Tem uma outra aqui. O governo teve interesse em enfraquecer o movimento sindical, porque através dele o trabalhador teve voz na relação do trabalho e emprego. Isso daí é muito importante. Hoje os sindicatos estão enfraquecidos, e na outra live que nós estávamos, teve a Norma Moraes, o Moraes falando que a Guarda Municipal só conseguiu o plano, né, os benefícios graças ao movimento sindical. E a senhora bem falou no início que os agentes só conseguiram as máscaras graças ao movimento sindical. Então é algo que nós devemos pensar, né, em sindicato, porque hoje em dia eu pago o meu sindicato, né? Não é obrigatório, mas eu penso que eu tenho que ter um respaldo legal quando eu preciso das questões trabalhistas. E houve sim um enfraquecimento. Então, assim, fica aberto até esse canal também para quem é do sindicato, está falando, trazendo, né, a verdade à tona. O Carlos Assis colocou, o problema do Brasil é na origem do Cabral, não ia para a Índia e não houve tempestade e já iniciamos na mentira, entendeu? Então a mentira ela permanece, né? Como falou o Caio, né? Nós temos que trabalhar com a parte oculta, né? Ou seja, o que é isso? O que esses governantes, né, politicamente, o que a política ela quer esconder para a população? Então, nós temos que trabalhar. Aqui, as escolhas profissionais públicas não deveriam ser escolhidas pela estabilidade, em si pela vocação. Porém, né, não em condições desumanas. E o André colocou o índice de agressão domiciliar. Índice de agressão domiciliar por conta, né, entre agentes penitenciários e policiais é muito grande devido ao estresse do dia a dia. Viu que a senhora colocou algumas coisas e as pessoas estão colaborando aqui, esclarecendo. E ele colocou uma pergunta para a gente dar continuidade. Alguém pode me responder por que os processos estão parados se os funcionários estão ou deveriam estar trabalhando de casa e os processos são eletrônicos? Não, os processos não estão parados, não. Os processos estão andando. Porque a justiça, em alguns setores, aí depende se é civil, se é criminal, existe uma lentidão que é do próprio judiciário, né? Porque também são inúmeros processos. Agora, os processos estão andando. O que está suspenso são as audiências e atendimento ao público. Tá? Porque eu estou recebendo intimações. Entendi. Não, pelo contrário, até eu queria que estivessem parados e estão andando. Os que eu gostaria que estivessem parados não estão. Está andando sim. Só que, lógico, né? Dentro de uma normalidade ali de fluxo, de cartório, que isso varia muito de vara para vara, de área para área, mas eles estão andando sim. Está fechado ao público até dia 30, e agora vamos ver, né, se vai haver uma prorrogação ou não. Né? Porque, com certeza, e isso tudo, Vanessa, voltando aqui para a saúde, é importante que seja visto com um olhar bem atencioso, porque você que é da área da saúde sabe, nós ainda estamos sendo favorecidos com dias de sol. Mas o inverno está vindo. O inverno está vindo, nós vamos aí ter junho, julho, nós vamos ter um H1N1 junto com o Covid, e se a coisa não for bem administrada agora, eu acho melhor mesmo abrir a porta da cadeia e sim, solta todo mundo, porque não vai ter realmente ninguém para tomar conta. Solta todo mundo, porque não vai ter ninguém para trabalhar. Não, a senhora tocou no ponto. Assim, o Covid é o momento, mas nós estamos recebendo os infartados, as pessoas que sofrem violência, os pacientes que têm hipertensão, diabetes, a tuberculose. Então, são muitos pacientes. E assim, imagina, doutora, tudo isso mais a Covid, que pode contaminar essas pessoas, porque são potenciais
de risco. Sim. Então, não tem como, né? E o sistema, diferente do que está aparecendo, está sobrecarregado. Nos particulares já não tem vaga. No público também não tem. E os que têm vaga, não tem gente para cuidar. Não tem enfermagem, não tem técnico, não tem auxiliar, não tem médico, porque o médico também está adoecendo e está morrendo. Não tem maqueiro. Hoje eu perdi um amigo, Marcelo, que Deus o tenha, gente boníssima. Então eu estou acordando, o dia que eu não estou no trabalho, eu estou acordando, né, com bom dia. Perdemos mais um amigo. Isso daí o psicológico fica abalado. E isso por quê? Porque vai para casa, como a senhora falou. O sistema prisional não é diferente da saúde, porque a saúde até nós temos no sistema prisional e pelo que a senhora falou, está tão ruim quanto o nosso aqui fora. E aí, assim, teríamos que ter planejamento, sim. Né? O governador fez, não sei se é um decreto, até depois eu vou disponibilizar na minha página, que eu recebi, para as vítimas dos funcionários. Já estão se preparando para a gente que morre, né? E aí o nosso familiar receber. Mas eu não vi ainda. Vamos lá. Fiscalização. Né? E aí eu te pergunto, por que morre? Por que o agente de saúde está morrendo? Você pode me dizer por quê? Ele está com equipamento adequado? Não está. Aqui até o Cláudio Júnior botou. Porque se falta EPI, teste de Covid e remuneração? Simples, o Cláudio, né? E Cláudio, meu aluno. Falta, porque nós não temos, já faltava, tá? O caos não é de agora, não. O caos já é antes. Já faltava, a gente não tinha adequadamente. Cada hospital, cada direção trabalha de um jeito. Pelo que a doutora falou, cada sistema prisional trabalha de um jeito. Então, nós não temos uma unanimidade. Não é algo que é para todos, que é uma coisa errada. Né? Então, tem lá, eu falo que eu herdei muitas questões militares, né? A enfermagem, ela me dá já uma direção de protocolo. Tudo eu tenho protocolo. Né? Então, vou arrumar a cama, eu tenho quantos lençóis eu vou gastar, o tempo que eu vou gastar, o que é aquele serviço ali. Ou seja, para a gente não perder tempo e eu dar a melhor assistência. Só que quando a gente entra numa esfera, eu nem vou falar algo bonitinho não, tá, gente? Aqui, falar algo feio que as pessoas acham que enfermeiro, né, não sabe nada, nem o educador. Nos hospitais hoje, nós temos vários tipos. Nós temos o funcionário público, nós temos os contratados, né, que são contratados indicados pelas chefias, e temos contratados que passam na prova de seleção. E nós temos um grande problema, que é a OS. Então, quando eu entro no hospital, né, hoje que eu já fui coordenadora de hospital, já fui adjunta em hospital militar e vários outros, eu tenho o quê? As diferenças. Eu, Vanessa, como gestora, não estou falando nem como pesquisadora, não. Eu penso no meu funcionário. Independe de quem ele seja. Então, quando eu faço um protocolo, quando eu faço um treinamento, é para todos. Mas quando você é da OS, tem o material da OS. A OS acha que só tem que treinar o pessoal deles. É isso a realidade do hospital hoje. E, graças a Deus não chegou a isso no serviço penitenciário. Né? Porque lá tem os concursados, então tá todo mundo no mesmo barco. A gente ainda vive uma coisa aqui fora pior. O salário do concursado é que é ridículo, o salário da OS é outro, e né, amigo dos amigos é muito maior. Então, o que acontece lá com os parlamentares, as rachadinhas, no serviço de saúde hoje, falo de uma forma triste, não é diferente. Então, quando você tenta fazer um serviço certo, né, fazer pelo outro, você sofre com isso. Né? Quantas vezes eu pergunto aos meus amigos a questão da legislação, até onde eu posso ir ou não, porque a gente tem o conselho, eu tenho o sindicato, então eu brigo mesmo. Eu sempre briguei pela enfermagem, porque como a doutora falou e como o Moraes também colocou lá, é vocação. Ninguém bateu na minha porta, eu escolhi. Eu passei para a medicina e não fui. Então, quando eu morrer, eu quero deixar um legado. Né? Qual o legado? Da qualidade de vida, né? Desse direito de viver.
Então, a segurança pública, dentro desse primeiro tópico que foi escolhido para a gente abrir esse canal, ele foi escolhido para quê? Para a gente refletir que todos nós precisamos de segurança pública. A rebelião hoje já mostra o quê? Uma fragilidade no sistema. Só que aquele que está lá trabalhando, que muitas das vezes a pessoa, não faz nada, ele faz muita coisa, mas ele tem família. Ele vai pensar no filho, na filha dele. Ele não é o herói, né? Que muitas das vezes eu vejo que o funcionário de segurança pública, o herói, não adianta dar bandeira, gente. Uma vida foi perdida por falta de planejamento dessa segurança pública. Pessoas estão ficando doentes, agressividade no lar. O filho está vendo isso. Doutora, como é que fica isso? Aquela criança que está em período de formação, o adolescente, como a senhora falou, é um vício do sistema, vai crescer com aquilo dali e vai achar que é normal. Não, então, e a tendência dela vai ser repetir esse comportamento na fase adulta. Sim, então vê que o problema, né, ele vai além do que a gente pensa, como a senhora mesma falou. A legislação está aí, as leis existem, mas elas não são cumpridas, cada um olha por um ângulo, onde, na verdade, como que a gente faz isso, doutora? Para botar todo mundo assim, vamos lá, a partir de agora, o mundo está parado mesmo? Vamos parar e começar. Olha, né? Eu acho que, obviamente, que eu digo sempre que todo brasileiro precisava morar fora do Brasil. Porque ele ia aprender muita coisa, mas ele ia dar valor a muita coisa que nós temos. O brasileiro realmente tem que tirar esse complexo de vira-lata que ele tem, como já dizia Tom Jobim. Enquanto o povo brasileiro não souber votar, enquanto ele não souber eleger seus representantes, enquanto ele... Porque o que acontece, Vanessa? O povo brasileiro ele não sabe o que é cidadania. O que é cidadania? Ele não sabe. Ainda mais as classes mais pobres, vamos dizer assim. Então, ele não tem noção. Ele não sabe nem por que ele vota. Ele acha que ele vota porque o cara que está ganhando voto é o cara poderoso. Ele não entende que quem dá poder a ele é o eleitor. Ele não tem poder nenhum, ele tem o poder que você deu a ele. Então, existe um problema na nossa educação, na nossa formação de base, porque eu estou vendo aí, olha, não votei no Bolsonaro, tá? Para começo de conversa. Mas para mim não me importa quem está na cadeira, eu quero que o país dê certo. Eu vejo todo mundo batendo panela, fora Bolsonaro, mas eu nunca vi ninguém batendo panela, como é na França, pedindo educação, pedindo hospital. Verdade. Nunca vi. Entende? Por que não bate panela para exigir seus direitos? Então, eu acho que tem uma formação de base aí no brasileiro que é muito complicada. Porque agora estão querendo que libere o dinheiro, mas acontece que isso aqui, gente, isso aqui não vai durar muito tempo, não. As pessoas têm que entender isso. Então, sabe, as pessoas precisam se conscientizar. É muita desinformação. Então, primeira coisa, o cidadão brasileiro tem que entender isso. Quem está no poder está porque você colocou ele lá. Verdade, concordo. As pessoas precisam parar de se vender a R$ 1,99. Entende? As pessoas têm que se conscientizar. Aí eu me recordo da China. As pessoas têm que se conscientizar. Precisa haver, sim, um trabalho de conscientização, precisa haver, porque se a cabeça do brasileiro não mudar, o Brasil vai ser sempre isso aí que é. E o Rio de Janeiro, então, olha, a gente dá um azar, que eu vou te contar um negócio. Rio de Janeiro é um estado que não dá sorte. Não é verdade? Verdade. Eu já nem generalizo às vezes, mas o Rio de Janeiro ele tem um karma, eu não sei o que é, que, putz grila, cara, só vem porcaria para administrar essa cidade.
Mas aí, doutora, eu até me recordo que eu falo quando eu dou aula de legislação para os meus alunos, seja de nível médio ou nível superior, é aquela música assim, ô vida de gado, povo marcado e povo feliz. As pessoas perderam porque foram privadas, né, de exercer os seus direitos, porque eu vejo assim, na minha ignorância, né, exercer os meus direitos. Por exemplo, eu quando criei esse canal, porque eu sou militante, né, na enfermagem, na educação e sindical. Então eu sempre briguei, né? Se hoje nós temos um processo na prefeitura que começou no governo do Eduardo Paes, eu fiz uma manifestação, sim, no Hospital do Rio, né? Até no Salgado Filho, e onde na época a minha chefia não me apoiou, mas os meus amigos apoiaram. Quando eu falo amigos, todos os outros vigilantes, o maqueiro, inclusive o meu amigo, né, que eu perdi hoje, nutricionista, serviço social, e a chefia, a primeira coisa que ela fez foi me botar dentro de um centro cirúrgico. Eu estava no meu setor, que é quando você faz a paralisação junto com o sindicato. E aí ela me tirou do meu setor, me botou dentro do centro cirúrgico. Vocês sabem que tem muito maquinário, o celular não pega, por conta das interferências de ondas, Sim. e a gente não pode nem ficar com o celular. A sorte, doutora, é que eu tenho amigos. Eu fui apoiada, né, por uma pessoa importante desse hospital, que faz parte lá de uma hierarquia, e todos os meus amigos que saíram de plantão, né, os que estavam de plantão, que a gente criou a operação padrão, e mais coisas que as pessoas não sabem, como exercer os nossos direitos. Vamos participar dos conselhos de saúde, dos conselhos distritais. É aberto. Ali sim a gente tece o direito de todo mundo. Por que não tem teste? Por que não tem EPI? Que essas reuniões acontecem semanalmente. Tem data. São essas reuniões que tem o quê? As conferências municipais, estaduais e federais de saúde, de educação, de meio ambiente. Então, o povo não sabe disso. E os meus amigos do distrito, o sindicato estava presente, porque a gente precisa ter uma legitimidade da ação. E aí parou. Quando parou à frente do hospital, que o trânsito foi horrível, aí sim, né, nós escutamos do atual prefeito, né, que era para voltar, que ia conversar. Fomos para a banca. Sabe o que ele falou? Eu sei dos direitos de vocês, que a enfermagem, diferente dos médicos, né, e de outras categorias, que para quem não sabe, no município a gente não entra nem como enfermagem, não entra nem como da saúde. Outros profissionais. Esse é o nosso regulamento. Depois a senhora até pode me esclarecer isso. Nós temos médicos, não médicos e outros profissionais. Então, nós somos a classe C, igual a senhora falou, do agente de segurança pública. Todos os outros tiveram sua carga horária, seu salário, né, revisto, porque diminuiu pela questão das brigas sindicais, carga horária. E nós não. Nós trabalhamos hoje pelo município, que eles abrem a boca 30 horas, eu recebendo o salário, né, de quando eu trabalhava, que não houve aumento nenhum, como 40. Aí os colegas pensam assim, ué, mas tá certo, eu trabalhava. Eu falei assim, querido, nosso salário está congelado há anos. Esse aumento que a gente tem de 30 e poucos reais, quando tem, que Crivella entrou também, parou isso, não justifica. E aí o secretário de saúde, né, o Sorrães falou assim, e o Eduardo Paes, nós sabemos que vocês têm direito. Mas já estava concluindo, mas a gente não tem como fazer nada agora. E não fizeram, mas a gente conseguiu. O processo está lá, tem quase 5 anos, não, 4 anos, e nada foi feito. Mas ele está nas costas do caramujo, né? Porque é bem lentinho. Então ele deve voltar para o final da gaveta sempre. Porque não há interesse. Então essa briga a gente tem que fazer o quê? Se unir sim com o sindicato, se unir com alguns representantes que façam, saber votar. Né? Saber ter uma representação e ligar para a pessoa. Olha só, você falou isso, você não está fazendo por quê?
fiscalizar, falta fiscalização. Né? É assim que a gente tem que exigir nossos direitos, porque o povo unido, ele não vai ser, ele se torna o quê? Né? Ele se torna forte. Ninguém tem como derrubar o povo. A gente coloca, a gente que tira. Mas o povo gado, ele não quer fazer o quê? Ele não quer se preocupar com quem está lá. Eu sou a maluca, né, que estou defendendo uma coisa e vai virar uma utopia. Não é utopia. Né? É o direito. Eu tenho que ter o direito de ter dignidade. Basta você olhar lá fora, o que eu falei aqui, todo mundo bate panela por uma besteira. Você vai na França, as pessoas batem panela também. A França até mais que a Itália, tá? Só que eles batem panela para os seus direitos. O brasileiro, ele nesse ponto, ele chega a ser até muito acomodado, né? Porque na hora que ele tem que reivindicar um direito dele, ele não bate panela. Sim. Por que não bate panela na hora que você não tem saúde, na hora que você não tem educação, na hora que a água não chega na comunidade? Tem que bater panela, tem que bater no gabinete, tem que bater no palácio, tem que bater na... Quando as pessoas começaram a dizer que não tinha água na comunidade, eu falei, vem cá, cadê o vereador que você votou? Ninguém sabe. Cadê o deputado que você votou? Cadê o prefeito que você votou? Porque nós, cidadãos, a gente dá um monte de cargo, né? Através do seu voto, muita gente senta ali. Então, não é possível que você votou em tanta gente e não tenha como procurar ninguém. Então, o que é importante é isso. Entende? As pessoas têm que aprender a ter um critério seletivo, elas têm que se educar, elas têm que ter... Nós não temos consciência política. Então, não sabe exigir. E outra coisa, você falou muito dos sindicatos. Eu digo, né, na minha visão, sindicato, para funcionar, ele só pode funcionar se houver um da categoria sentado ali. E que, de preferência, não seja corrupto. Verdade. Entendeu? Se você não tiver esses dois requisitos, sindicato não funciona. O cara que está lá no sindicato da enfermagem tem que ser um enfermeiro de carreira, porque ele sabe as suas necessidades, ele sabe do que a categoria precisa, e tem que ser um cara que brigue pelos direitos e que não se venda. Né? Para começo de conversa, começa por aí. Depois vem o quê? O momento da consciência das pessoas. Eu espero que agora, nessas próximas eleições aqui, 2020, 2022, as pessoas acordem. Entende? As pessoas precisam acordar. Mas isso aí é muito, muito longa essa história, porque você vai pegar o que você falou, é um povo, né? Povo de gado, povo marcado e povo feliz, né? E aí vem o carnaval, o governo também teve uma responsabilidade nessa Covid-19, não foi só a China, não, o governo também, ninguém quis abafar o carnaval, porque afinal, como se diz por aí, o povo quer pão e circo, né? O decreto, doutora, foi do dia 7 de fevereiro. Nós tivemos nas lives durante a semana a Renata, né, a enfermeira, falando do polo de raiva, e ela é do município também, ela falou que recebeu o decreto da questão de isolamento, da contenção de pessoas, né, a partir do, acho que foi dia 7 de fevereiro, foi antes do carnaval. É fácil culpar o vizinho, né? Mas peraí, isso aí saiu aonde? Não, pelo município. Mas foi abafado. Não foi para todo mundo. Eu não vi isso em lugar nenhum. Eu até vou pedir entrar no diário para disponibilizar. Mas é assim, sabe quando você publicar algo para você, eu publiquei, mas não adianta. Não foi feito publicado no Diário Oficial? Sim. Aquele jornal que todo mundo lê. Pouco, ninguém. Nem mesmo os funcionários. É aquele jornal que todo mundo lê, com certeza. Não saiu, a população inteira lê o Diário Oficial. Por que não botaram isso no Jornal Nacional? Porque aí não é de interesse. Né? O povo, não é de interesse. Então, doutora, nós temos aqui
19 minutos, né, para estar falando. A senhora muito Pode bem falou. encerrar quando você achar, se tiver outras Não, perguntas, se só para alguém quiser. não, é só para essa questão, para a senhora fazer esse fechamento, que nós fomos presenteados com tamanha informação, né, Ah, imagina, eu que tive a esclarecimento, honra de aprender aqui com vocês. O que de ocorre é isso. Há que ter há que haver uma prevenção, sim. Nós vamos ter que atravessar momentos aí muito difíceis, né? Já temos aí falado. Agora, nesse momento, as pessoas estão preocupadas em sobreviver, né, à pandemia. Num segundo momento, nós vamos ter que sobreviver à fome e ao desemprego, porque ela virá. Ela sim. virá. Tá? Esse auxílio não vai durar para sempre, né? Eu acho que vai vir muita coisa ainda. Eu peço que não, penso positivo, mas vai vir muita coisa ainda aí pela frente. A coisa não vai ficar essa molezinha que está aí, não. A coisa vai esquentar, entendeu? Porque, infelizmente, estamos dentro de uma guerra política num momento que não era para ter guerra política, mas isso está acontecendo, né? Então, o que nós temos agora é que, pelo menos, pensar na saúde, pensar em se resguardar, ter uma atenção para esses agentes, ter uma atenção para esses profissionais como um todo. Porque, gente, a gente está vendo aí que a coisa é complicada. Inclusive, eu vi, mas não tive tempo de me aprofundar, já estão falando aí da segunda onda do vírus, que vai ser Sim. lá para outubro. Não é O que que isso? acontece? O que que acontece? O vírus é mutável, então nós já temos as Sim. mutações virais, assim como nós temos H1N1. Sim. Cada ano que você toma a vacina, que as pessoas acham que aquilo dali é para matar, muito pelo contrário, já vem com as mutações, né? Então, Aham. para fortalecer esse imunológico, para diminuir essa ida das Uhum. pessoas ao médico, porque a gente não tem uma estrutura de saúde como está Sim. todo mundo vendo. Então, por exemplo, o Covid afetando a senhora é de um jeito, me afetando é de outro, afetando o meu filho é de outro jeito. Eu já É. tenho resistência, o médico tem resistência. Quando a gente descobre que está infectado, a gente está quase morto. Desculpa falar assim. Não Porque entendo. começa com um pigarrinho, né, um mal-estar, isso para quem trabalha, né, em hospital. Graças Sim. a Deus que as crianças estão em casa, os professores estão em casa, trabalhando no seu home office. Mas quem precisa trabalhar? O agente penitenciário, né? O policial militar, o policial civil, o guarda municipal. Se ele não É. tem essa segurança mínima, que eu falo como sanitarista, né? O que que é segurança mínima? Eu estar ali e ter o mínimo de condições para me prevenir. Que isso quem tem que prover é o sistema. Ou seja, a máscara. Por que o isolamento? Para você diminuir o contato. E se eu tiver que ter contato com alguém, que eu use máscara? Eu não sei se eu estou Isso. doente, né? Eu não sei se eu estou doente, então eu tenho que usar, eu tenho que estar me prevenindo, que até coloquei. Então, assim, a segurança mínima. Se não faço isso, eu vou estar contaminando as pessoas brincando. É na condução, que é superlotada, né? BRT, trem, metrô. Né? Se eu pegar uma carona com um colega, eu posso estar contaminando o colega, que ele tem família também. A senhora entendeu? Então, assim, a questão da legislação, ela vai além, né? Assim, nós temos um direito, mas como, né, exigir esse direito? Como? Como a gente vai É. fazer ali? Porque é algo assim Esse, que é complicado. esse é o problema do Brasil em relação à Itália e à França. Na Itália e na França, você tem um TAR, chama-se Tribunal Administrativo Regional. Né? Porque no Brasil você tem um grande problema que o judiciário ele não pode adentrar ao mérito do ato administrativo. Né? E isso acaba realmente cerceando muito o direito do cidadão, do servidor contra o Estado. O dia que no Brasil existir um tribunal administrativo regional, haverá uma verdadeira tutela do cidadão e até do próprio servidor público
contra a administração pública. Porque se você é um servidor da área de segurança, da área de saúde, você não pode fazer greve, porque senão você é mandado embora, você é exonerado. Sim. Né? Você não pode, muitas vezes você vai até fazer uma passeata, uma reivindicação, você já sofre inúmeras sanções disciplinares, de processo administrativo, né, disciplinar, como se você tivesse uma lei da mordaça. E deve haver sim, uma maior consciência, um maior respeito. O Brasil tem que tirar essa cultura colonialista, sabe, desmontar essa monarquia, porque você tem um monte de monarquias por aí, em vários setores, em vários órgãos, em várias esferas, distribuídas pelos 3 poderes. Então, nós, brasileiros, temos que nos valorizar. Sim, concordo. É muito importante. Seja você servidor público, seja você microempreendedor, vamos nos valorizar. De que forma? Aprenda a votar. Porque se isso não acontecer agora, depois vai ficar muito difícil. E o Brasil não vai se reerguer jamais dessa porcaria que a gente já vive aqui desde sempre. Não vai haver. Por que que aqui governante faz o que não faz lá fora? Por quê? Por que que você não vê isso em outros países? Sabe por quê? Porque o povo quebra o pau. E te digo, o francês ainda mais até que o italiano. Lá eles vão mesmo para a porta do palácio, para a porta do Congresso, mas não é igual aqui não, que vai meia dúzia. Lá vai em peso. Existe uma cobrança, existe uma pressão. Entendeu? Então o brasileiro tem que parar com essa maniazinha de sinhá e sinhozinho. Tem que parar com isso. Não tem que ter. Tem que estar todo mundo do mesmo... Eles têm que saber se o governador é governador, foi por causa do seu voto. Se o prefeito é prefeito, foi por causa do seu voto. O deputado estadual, federal, o senador, o vereador, se ele é o que ele é graças a você. Porque sem você ele não é nada. Verdade. Nessa quarentena, doutora, a gente está podendo refletir em relação a isso, né? É isso que deveria servir para isso, né? Justamente. Vendo, eu falo assim, eu estou vendo, como cidadão, eles se degladiando, o povo morrendo, né? Saúde, a segurança, o cidadão em si, que a gente precisa da assistência, todo mundo morrendo. E eles brigando, né, por questões, não tem transparência, e a população aceitando. Então, o que a senhora falou, né, temos que mudar essa visão. Se todo mundo começar a cobrar, aí sim vai haver uma mudança. Então, uma renovação, uma ação para quem a gente vai colocar e uma conscientização de cobrança. Porque sim, o ato de cobrar entra dentro de saúde, né? Você, como cidadão, você tem o seu exercício cidadão, direitos e deveres. Então, nós só somos o quê? Cobrado, né? Os seus deveres são esses, mas o direito é como se não existisse. Então, dentro de hoje do questionamento, né, da segurança pública, eu pude perceber que eu só tenho os deveres, né? Como cidadão, tem que pagar a minha conta, tem que fazer as coisas, mas os meus direitos é como se ele não existisse, ele está ali na tarja preta. E isso tem que ser mudado. Né? E achar também de que os colegas que vêm à frente falar, que abrem um canal, que os coleguinhas são malucos, né? Não é não. É porque a gente cansou. Por exemplo, a enfermagem, 200 anos, doutora. Sim. 200 anos para falar que a enfermagem é essencial, mas para nos desvalorizar, querendo que a gente seja voluntário. Né? Com um salário que nem se eu trabalhar, não vai dar para pagar nem meu enterro. Que o enterro também está caro. 200 anos da enfermagem, né? Sim, 200 anos. Ela coincide mais ou menos com o período da abolição da escravatura? Quê? Coincide. Coincide. Ela coincide com a abolição da escravatura, né? Sim.
E ainda falo mais, como a enfermagem não é profissão de rico, não tem o rico ali, né? A gente ainda é visto como isso, a mão de obra barata, né? E Sim. aí ainda tem a discriminação dos meus amigos negros, né? Do pobre, então, assim, para chefia tem que ser aquele bonitinho, né? Ainda tem isso, que é a questão dos amigos. Então, Aí a agora, enfermagem. eu te faço a pergunta, que eu só estava preocupada com o tempo. Por que que a enfermagem, e também aqui me refiro até aos agentes de segurança, aos agentes penitenciários, como a gente está falando, que é a categoria mais desprestigiada de todas, por que que no exterior eles são valorizados? Por que que a sua categoria, lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, é muito mais valorizada do que aqui, em geral? A sua resposta ela vai ser extensiva aos funcionários de segurança pública e aos agentes penitenciários. Por que que lá fora a enfermagem é valorizada e aqui não é? Lá fora, pelas minhas amigas que moram fora, né, e a gente faz esse trabalho, lá o povo briga. Por exemplo, né, a minha amiga falou que o isolamento na Bélgica vai até o dia 3 de maio, com, Uhum. né, uma prerrogativa aí de e se estender mais. E eles têm todo o material. Então, há uma Uhum. valorização de quem cuida, mas porque eles cobram. Olha que ela é brasileira, naturalizada, né? Não foi fácil entrar no sistema porque não entra qualquer um. No Brasil, qualquer um que chega aqui, né, estrangeiro, é Uhum. melhor do que a gente. Isso daí, nós não somos nada, sempre valorizam o outro. E ela pegou e Sim. falou: irmã, me chama de irmã, estou muito preocupada, porque vocês estão aí, estou assistindo que não tem EPI, e aqui a gente tem tudo. Porque se não tiver, o funcionário ele não trabalha. Porque ele, quem tem que defender ele, a legislação não permite ele trabalhar numa estrutura desumana. E o próprio usuário ele vai lá e briga por aquele funcionário, diferente daqui. Daqui o policial está morrendo, a gente está morrendo, tem uma rebelião, né? Não pensam na vida, pensam no transtorno. Verdade. Agora, estão pensando na economia, não estão pensando na saúde do povo. Entendeu? Isso é o grande problema. Lá eles brigam, como a senhora falou. Eles brigam, mas aí você tem o quê? Um sindicato atuante, você tem uma representatividade. Por exemplo, a OMS só colocou esses 200 anos em comemoração, que acho até que eles se arrependeram, porque vai ficar marcado, principalmente o Brasil, em relação a tamanhas vítimas da saúde, porque eu ainda nem fiz isso, depois eu vou trazer para o povo. Quantos da saúde, né? Enfermagem, vou me deter em enfermagem, posso até ver a questão da segurança também, para fazer Uhum. isso, que vai estar morrendo aqui e vai morrer fora, e cidadão. Então a preocupação lá é para o quê? Não é tanta economia. Na economia, eles se Sim. preocupam, é a vida, é o direito à vida. E aqui a gente não vê isso. Por exemplo, a economia vai quebrar, vai todo mundo para a rua. Aí a gente fica naquela, né? Um joguete, vou para a rua, mas eu não tenho segurança mínima. Entendeu? O que é essa segurança mínima? A máscara ontem que foi decretado, né? Eu lembro que eu falei da segurança mínima como sanitarista, que eu fui trabalhar, cheguei revoltada em casa. Todo mundo achando, né? Na condução, eu vestida para a lua com a minha máscara, eu era a única diferente. Tem até a foto. Até depois eu vou postar. Todo mundo sem máscara tossindo. Não, eu falei assim, meu Ai, Deus, todo meu mundo Deus. contaminado. Se eu tirar minha máscara, eu contamino todo mundo, né? Porque eu estou no hospital, então posso Não, estar contaminada. imagino. E aí tem essas coisas. Para a gente estar aqui, temos 5 minutos. É, Uhum. qual é o Márnio? Falou que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante a políticas sociais e econômicas que vise a redução de riscos de doença e de agravos e ao acesso universal e igualitário. Né? Isso mesmo, isso aí nós temos que ter. O corretor André, perdão, doutor, o brasileiro é um povo lindo e muito bom. Quando vota no político, ele não vota para roubar. O povo acredita que o cara vai fazer.
o corrupto só se revela quando chega lá. Os políticos antigos criam uma rede de interessados em mantê-lo lá. São os amigos do rei. Ele morou na França 6 anos e ele fala: o brasileiro é muito mais vítima do nosso político. Olha, corroborando com a senhora, né? O Cláudio acha um absurdo a categoria de enfermagem ser vista como secretário de médicos. Isso, já vi isso e acho um absurdo. E lá fora, Lá fora a categoria valorizada é o trabalhador. Todos recebem o seu salário justo. Eis o motivo deles terem sua casinha, carro. O seu dinheiro dá para pagar. Isso aí é da questão, né, do salário, que a gente não tem essa remuneração. Só vou fechar, falar e também que... eles não têm custos que nós temos, né? Porque lá fora você não precisa pagar escola para o seu filho, porque a escola pública é de ótima qualidade. Você não precisa pagar plano de saúde, porque os hospitais públicos funcionam. Pega um orçamento de uma família e tira aí colégio e plano de saúde. E vê se no final do ano você não juntou dinheiro para pegar a sua família e viajar em férias. Sim. Aqui não dá, mas não. Aí você vai dizer, por que eles têm uma qualidade de vida melhor? Por isso. E olha que a nossa carga tributária é tão alta que nós deveríamos ter saúde, educação e mais o resto. Verdade. É outro assunto que eu quero saber, né, da reforma tributária, ó. Isso daí é bem interessante para a gente. Lançar uma live aí. Chamar vamos os doutores entendidos da área. Direito em saúde dá para fazer tudo. Respondendo Cláudio, a enfermagem é vista como secretário de médico, né? Não tem essa coisa, por quê? Formação. Eu falo que eu sou uma técnica, uma enfermeira abusada, doutora, porque eu estudo e eu faço. Então não adianta me enganar. E se tiver errado, eu vou dentro da legislação, né? E vejo aquilo dali. Como eu sofri bullying, né? Então, eu aprendi na pele o que é ser desvalorizado, né? Inclusive, escutava por muitos que eu era uma enfermédica, né? Eu tenho paciente que fala para mim assim: Vanessa, eu confio mais em você do que no doutor. Porque tem determinados doutores que não me dão toda a informação, porque a enfermagem faz consulta. A questão do posicionamento profissional. Se eu tenho posicionamento profissional, até corroborando com o André, né, e respondendo, Cláudia, a todos os outros que estão nos assistindo, eu não aceito qualquer salário. Entendeu? Porque eu tenho o meu valor. Mas aí nós temos o quê? Um povo sofrido, que não tem oportunidade, que aí a senhora vai ficar com a senhora e vai aceitar qualquer coisa. Então, a enfermagem vai ser vista sempre como o quê? Num segundo lugar. Por isso que eu falo, agradecimento eu já recebo todos os dias, quando eu vou trabalhar, muito obrigado, não tem preço. Porque aquele sim é verdadeiro. Porque se eu faço uma coisa errada... Assim como a doutora deve passar por isso, ele vai falar para mim, não gostei do seu atendimento, porque eu sou uma prestadora de serviço. Então, ele é o meu termômetro. Agora, quando faz esse panelaço, vamos acender luz, acho um movimento legal. Mas vamos para a rua bater. Agora não, porque a gente está no isolamento. Vamos reivindicar. Porque quando a enfermagem vai para a rua, vai meia dúzia de gato pingado. Então, isso não tem valorização. Nunca, se a gente não se unir em todas as categorias, não é só enfermagem, não. Hoje eu vi que tem um que sofre ou igual ou pior do que a gente, né? Nós, da enfermagem. A gente tem que se unir, porque não tem como destruir a união. E se o cara vai lá e engana, é o toma lá da cá, porque ganhou R$100, ganhou tudo. Por exemplo, eu não havia falado ainda, né? Mas eu sou pré-candidata, mas o que eu faço hoje eu já fazia. Eu faço, né, para os meus pacientes, eu faço para o meu vizinho tudo. Só que hoje eu tenho aqui, ó, eu pego e falo, né? Porque eu não preciso ser funcionária pública, eu não preciso estar participando. E só com esse ato já estão aí. Doutora, 13 segundos. Fica com a senhora. Obrigada, gente.
Gente, nada, só quero agradecer a oportunidade, espero que nós possamos estar aqui nesse canal, assistindo os outros colegas.